E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o Salmo 37 e seremos abençoados com isso. Imagine a situação que acontece todos os dias com a gente, onde os desonestos prosperam enquanto os íntegros lutam. É um cenário onde a justiça parece uma miragem e a iniquidade está em evidente triunfo. Esta é a realidade que o salmista descreve no Salmo 37, há mais de 3.000 anos, e que vivemos hoje a mesma realidade, pois a vida é cheia de ciclos, altos e baixos, inícios e finais. É como um grito do coração de quem questiona a aparente injustiça da vida e busca respostas na fé. Hoje vamos mergulhar nesse texto sagrado e trocarmos a ansiedade pela confiança, a inveja pela gratidão e o medo pela esperança e a certeza de um futuro melhor a partir do nosso presente, do agora. Vamos dividir nossa jornada em 4 partes. Iremos explorar como confiar em Deus de todo o nosso coração, deleitar-nos em Sua presença e nas coisas que provêm dele, descansar em Sua providência, sabendo que Deus é a nossa única e suficiente fonte de bênçãos. E, finalmente, lembrar que fazer o bem sem interesse oculto em receber algo por ajudar nos leva a receber a herança da justiça divina, o favor do Senhor. E a nossa jornada começa agora, e nisso serei seu guia, até que conheçam o caminho. Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não fique indignado, pois isso só leva à prática do mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. E aqui encerramos a primeira parte, onde o salmista dá a fórmula, a receita da tranquilidade, que é um antídoto contra a inveja, dos versículos 1 a 11. O foco nosso deve ser a postura interna diante de injustiças e um aparente sucesso do mal. O comando é não se irritar, nem ter inveja dos malfeitores. Os 4 chaves da paz são confiar, ser apaixonado pelas coisas de Deus, que é o deleitar-se no Senhor, entregar e descansar em Deus. A promessa é que enquanto o ímpio murcha como a erva, como uma verdura deixada algum tempo fora da geladeira no calor,
Em contrapartida, os mansos herdam a terra e desfrutam da abundância da paz que vem somente do Senhor. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Mas o Senhor ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Aqui nessa segunda parte podemos ver um contraste, um contraste ético e moral. Enquanto o justo ele se mantém íntegro sob pressão, o ímpio trama e usa a força, usa todos os recursos e até covardia contra todo aquele que se apresenta como adversário diante dele. Não como inimigo, mas como adversário, e mesmo assim ele considera a todos como inimigos. O valor dessa integridade está bem expresso aqui, quando o Senhor considera que o justo, ainda que o pouco que ele tenha, é muito mais importante do que todas as riquezas dos ímpios, porque são usuras e não trazem paz a ele, mas sim dias de trabalho e dias de insônia. O sustento do Senhor é para os íntegros. Ele sustenta eles mesmo em tempo de fome, ou seja, a nós que tentamos dia após dia, lutamos dia após dia para nos mantermos éticos, morais, íntegros e corretos. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, não resvalarão os seus passos. Nessa parte podemos ver Deus abençoando e prometendo, a herança da terra. O que é a herança da terra? A prosperidade, generosidade e sustento divino, do versículo 21 ao 31.
E isso só acontece por causa da conduta prática correta, que gera uma continuidade geracional, ou seja, deixa um legado de bênção geracional, ou seja, bênção de geração em geração, para a próxima geração. Esse contraste prático em que o ímpio retém e não paga, mas o justo, ele é sempre generoso e até dá. Aí o Senhor dá segurança a cada passo do justo. O Senhor firma os passos do homem, mesmo que ele caia, ele não fica prostrado, porque Deus o segura pela mão. Essa é uma promessa de Deus para o justo. E o testemunho do próprio tempo, a observação de uma vida inteira de que o justo nunca é desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Muito pelo contrário, o justo sempre vive de uma forma digna, ainda que tenha uma vida de simplicidade e humildade. Ele é digno, ele sempre é digno. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio cheio de prepotência e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. E para encerrar, a diferença entre os destinos. Porvir feliz, um futuro feliz, contra um extermínio, ou seja, sem futuro. Os versículos 32 ao 40. Deus é vigilante, só que o ímpio também, mas Deus é maior. Enquanto o ímpio espreita para matar, Deus não permite a condenação do justo. Ele livra sempre o justo. E a efemeridade do mal, ou seja, o quão é fugaz o mal, o quão é passageiro, o quão dura só um instante, o quão ele é como um vapor que passa e já era. O ímpio pode parecer uma árvore frondosa, mas logo desaparece sem deixar qualquer rastro. E o final de paz, a paz que excede todo entendimento. Note o homem íntegro, porque há para o homem de paz um porvir feliz, ou seja, um futuro de paz e de esperança. A salvação e a fortaleza vêm do Senhor, para aqueles que nele se refugiam. E é isso. Espero que tenha sido e seja importante tudo isso para vocês e que vocês possam crer nas promessas de Deus e buscar cada dia mais se entregar, crer e confiar em Deus, porque Ele é fiel e Ele deve ser a nossa única fonte se quisermos prosperar em tudo: física, espiritual, mental, emocional, psicológica ou material, em todas as áreas da nossa vida. Deus deve ser a nossa fonte. Deus abençoe e até a próxima.